Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes trazer, senhoras e senhores, um excelente episódio, um episódio mais que informativo, galera. Pessoal, toda pessoa que trabalha com fauna, seja direta ou indiretamente, já recebeu uma foto ou um vídeo de alguém dizendo que encontrou um filhote abandonado pela mãe e levou para casa. Seja um filhote de gato do mato, cachorro do mato, lobo-guará, até onça parda, eventualmente até onças pintadas, né? Você trabalha com fauna direto ou indiretamente e nunca recebeu uma mensagem assim? Então, meus caros e minhas caras, preparem os seus coraçõezinhos, porque esse dia vai chegar, né? E você vai estar lá feliz, contente, fazendo qualquer coisa que seja, e você vai abrir, né, o seu e-mail, o seu WhatsApp, o seu Telegram, o que quer que seja, e você vai receber uma imagem ou um vídeo com um áudio parecido com isso. E você tendo conhecimento, a sua semana estará destruída, porque você sabe exatamente o que vai acontecer com esse filhote. Galera, isso é muito comum, e as pessoas fazem isso na melhor das intenções, né? A pessoa acha lá, tá andando numa trilha, tá dando um rolê de bike, né? Tá correndo, tá acampando, tá fazendo qualquer coisa numa área natural ou próximo de uma área natural e encontra lá ouve um barulhinho e vai lá, tem um ninho e vê lá um filhotinho. Nossa, a mãe dele abandonou. Bom, meus caros, minhas caras, quem não tem filho talvez tenha que parar um pouquinho pra pensar, mas pense, né? Se você tem um gatinho em casa, um cachorro, alguma coisa, você acha que o seu gato, né? Ou você acha que uma mãe, ela vai ficar 24 horas por dia amamentando o filhote? Não, ela tem que sair pra caçar. Inclusive, a literatura mostra que aumenta muito o período de atividade de felinos, né? No caso, jaguatirica, tem um trabalho absolutamente maravilhoso que mostra isso. Ela aumenta muito o padrão de atividade. Por quê? Porque ela precisa comer para gerar leite para alimentar os filhotes. O que esses bichos comem? Eles caçam. Então eles têm que sair do ninho. E o filhote fica lá. Ele não está abandonado. A mãe vai voltar. A mãe está próxima ali. Óbvio, pode acontecer do bicho ser atropelado e tal, não voltar, mas eles saem por horas. Às vezes muitas horas e até dia. E o filhote fica lá e ela volta. Né? Então, assim, é impossível você querer que o bicho fique lá 24 horas por dia durante todo o período de amamentação, né? Nós estamos falando de meses que ela tem que ficar lá, ela tem que sair para se alimentar. Então acontece de deixar lá os filhotes, seja onça, jaguatirica, gato do mato, lobo-guará, cachorro do mato, coati, tudo que tem filhote e amamenta, né? A gente tá falando aqui de mamíferos, mas também acontece com aves, às vezes, né? Ninho, cai do ninho os bichos. E eles ficam sozinhos lá no mato, no canavial, na toca, no que quer que seja. E dependendo da idade, o bicho acaba, né, podendo ficar mais tempo sozinho. E a mãe acaba saindo. Às vezes o bicho fica lá miando e tal. E aí, dada a quantidade de atividades antrópicas e esses bichos tentando se virar, eles acabam, às vezes, fazendo toca em área de plantação alta, de matagal, né, área de cana, de milho, de café, eucaliptal. Por quê? Porque o bicho é resiliente, porque ele aguenta. Não, é porque não tem outro lugar. Então, assim, galera, é muito ruim receber esse tipo de mensagem. Por quê? Porque você sabe o que vai acontecer com esse bicho. Ele vai ser encaminhado, né? Dependendo da idade, ele vai precisar de atenção especial. E aí não vai conseguir. Pode ser que não consiga, pode ser que consiga. Animais mais raros, né? Se for uma onça pintada, vai ter todo um trabalho. Mas se for um bicho relativamente comum, como um cachorro do mato, muitas vezes, né? Às vezes são vários animais de uma vez que precisam de ajuda, e aí
vai ficando complicado, o bicho acaba gerando imprinting, ou seja, ele começa a se acostumar com seres humanos, aí não tem como retornar para a natureza, e assim, o destino desses animais é basicamente selado a ser encaminhado para o cativeiro, sendo que não havia necessidade, era só um animal que estava ali esperando a mãe dele voltar para continuar vivendo e ia viver na natureza de boas, né, na medida do possível, óbvio, e na melhor das intenções passou alguém e levou esses animais. E pensando nisso, galera, surge a ideia do Deixe o Bicho no Mato. Essa campanha surgiu a partir de uma ação do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Felinos, coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o CENAP-ICMBio. Se você não sabe exatamente o que é um plano de ação para a conservação de espécies ameaçadas, eventualmente volte lá no episódio 5 do Desabraçando Árvores, onde a gente discute e explica exatamente o que é isso e o que é essa campanha, galera. A campanha é uma estratégia nacional para tentar reduzir o número de filhotes de mamíferos que são retirados da natureza e acabam em centros de triagem, em zoos e outros mantenedores no país. Gente, a gente não tá demonizando o cativeiro não, tá? É só que a gente tá mandando animais para cativeiro sem necessidade, sem demanda, gerando uma demanda de recurso, de tempo e de material de pessoas que poderia estar sendo destinada a outras ações, né? E também esse dinheiro que poderia estar sendo revertido para as espécies na natureza. Então essa estratégia, né, nessa campanha é interromper a remoção de filhotes e jovens de diversas espécies carnívoras da natureza, que é uma ação com alta relevância de vários planos de ação nacionais para a conservação de espécies ameaçadas do ICMBio, inclusive o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Pequenos Felinos, do qual este que vos fala é coordenador executivo. Galera, esta campanha conta com vários parceiros e parceiras. A arte da campanha foi uma doação da artista e bióloga iguaçuense, a Tainá de Souza Ferreira, e a Pandora Technologies patrocinou a impressão inicial do material da campanha. A rede ProUC e o projeto Onças do Iguaçu coordenaram a produção do material da campanha e trabalharam à frente da iniciativa junto com o CENAP, do ICMBio, que coordena os planos de ação nacionais para as espécies envolvidas. As instituições que atuam na implementação da campanha em todo o Brasil são o CENAP, o Instituto Procarnívoros, a rede ProUC, o Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, o Programa Amigos da Onça e o Projeto Onças do Iguaçu. E agora, meus caros e minhas caras, vocês também vão atuar na implementação dessa campanha em todo o Brasil. Você está ouvindo este episódio, você agora está munido, você está munida de informações que permitem você atuar plenamente junto a essa campanha, porque você pode entrar lá no deixeobichonomato.org, deixeobichonomato.org, os links também estão no post, e você pode baixar folder, você pode baixar cards, você pode baixar palestra, você pode ter acesso a todo o material está disponível lá. Então, com as explicações que vocês vão ouvir agora nesse episódio e com esse material em mãos, você, por favor, gente, se você acha que o Desabraçando, né, que o episódio do Desabraçando, é um áudio longo, as pessoas não estão acostumadas a ouvir podcast, cara, entra lá no site, pega folder, pega a figurinha, né, compartilha nas suas redes sociais. Por quê? Porque isso vai informar cada vez mais pessoas e isso cria uma cadeia. Não, galera, achamos um bicho aqui. Não mexe não. Faz isso aqui, ó. Nós vamos, né, listar aqui tudo que deve ser feito. E para falar isso, galera, não sou eu que vai falar. E agora eu finalmente vou apresentar do que se trata o episódio. Este episódio, na verdade, ele traz o conteúdo de uma live que aconteceu em novembro de 2020, ou seja, ano passado, né? Porque 2020/2021, né? E essa live foi para o lançamento dessa campanha, né? E aí, com toda essa questão da pandemia e tal, acabou que deu, né? Misturou um monte de coisa, mas, galera, essa campanha não vai morrer, não pode morrer. Ela, né, tá em low profile, mas a gente vai levantar ela. Essa campanha precisa, né, de gás, ela precisa da ajuda de cada um de vocês que está ouvindo para ser efetiva, né? Então, por favor, compartilhem. Então, voltando aqui, senhora, me perdoe pela confusão.
eu vou voltar na apresentação. Então, este episódio contém o áudio dessa live que aconteceu em novembro de 2020 e foi mediada por ninguém mais, ninguém menos que o nosso maravilhoso Rogério Cunha de Paulo, nosso agente molder da conservação, né, lá do Senap-CMBio, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do ICMBio, com a querida Yara Barros, ela que é coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, a nossa querida amiga Fernanda Cavalcante, um grande abraço, um grande beijo, Fê, já participou aqui com a gente no episódio sobre a onça parda, do Que Bicho é Esse? Ela que é coordenadora geral do Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, o PCMC, e a Ana Raquel Gomes Faria, que é diretora de conservação da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, né? Então, galera, eu, na verdade, assim, todo o conteúdo da live está lá. A gente só deu aquele pequeno milagre do senhorá, né? A gente deu uma limpada naquele, pô, tá me ouvindo? Ô, caiu a conexão aqui, tal, tô sem fone. A gente só cortou esses pedacinhos aí, né? Que é natural, toda live tem, né? Toda reunião tem, né? Quem tá aí no home office, toda reunião tem isso. Então, assim, a gente só deu essa limpadinha aí no áudio, mas todo o conteúdo do início ao fim tá aqui. Eu agradeço enormemente ao nosso querido amigo Rogério, meu grande irmão do coração, a Yara, a Fernanda e a Ana, né, que gentilmente autorizaram da gente usar o conteúdo dessa live aqui, disponibilizar esse áudio para poder também contribuir de alguma maneira aí. A gente não é macaco grande não, mas quebra um galho, né, contribuir na divulgação dessa mensagem que é tão importante, é muito importante. Gente, é de partir o coração. Quando a gente recebe um vídeo desse, fica, pra quê? Não precisava, né? E aí vai, aí corre atrás, mas pô, não tem como voltar, foi não sei aonde, nossa, é super ruim, assim. Nossa, outro dia eu tava, semana passada, na verdade, eu tava assim, aí recebi aquela mensagem, falei, puta, como é que eu vou dormir agora? E não tem o que fazer, infelizmente não tem o que fazer. O que tem que fazer? Tem que aumentar o alcance dessa campanha. As pessoas, todo mundo que gosta de meio ambiente, todo mundo que frequenta a área natural tem que saber, olha, deixa o bichinho aí, mãe dele foi dar um rolê, comer um bichinho aqui, já volta pra amamentar ele, deixa ele aí, não deixa ninguém chegar perto. Então, fiquem ligados, fiquem ligadas, continuem ouvindo aí, né, essa galera sensacional, vai falar exatamente o que tem que ser feito quando você encontra um ninho, quando você encontra um animal, né, a gente vai entender qual que é a destinação, o que acontece com esse bicho depois que ele é encaminhado para alguns setas, algum zoológico, o que acontece com esse animal, né? Vocês vão entender tudo o que acontece, inclusive casos bastante emblemáticos. Então, fiquem ligados, fiquem ligadas que o Rogério, a Yara, a Fernanda e a Ana vão dar aí a real do que é essa campanha, e eu, mais uma vez, agradeço enormemente pela oportunidade de hoje ter uma plataforma onde a gente possa alcançar mais gente e fazer com que uma campanha tão importante chegue a mais pessoas. Galera, não deixem essa campanha esfriar. Por favor, compartilhem nas suas redes sociais. Por favor, marca a gente, marca o Senap, marca a Procarnívoros, marca lá o Onças do Iguaçu, marca todo mundo, marca lá o Mamíferos do Cerrado, marca todo mundo que vocês achem relevante e vamos fazer essa campanha chegar mais longe. Beleza? Seguimos! Moçada, vocês acharam que tinha acabado? Não, nós temos aqui os nossos jabás. Sigam lá nas nossas redes sociais, o Desabraçando Árvores Podcast no Facebook, no Instagram, o @Desabrace, no Twitter, o @Desabrace também. Temos também um canal no Telegram e aos poucos nós vamos disponibilizando aí os episódios no canal no YouTube. Então, galera, vocês que são old school, não tem espaço no meu celular para instalar mais nenhum aplicativo, mas a minha televisão é smart, eu deixo lá o YouTube. Então, coloque lá o Desabraçando, tá lá no YouTube também. Eu não curto, mas, né, a galera tá pedindo, a gente faz, mas que, pô, podcast é podcast, YouTube é vídeo, mas tá lá. Entra lá, nosso canal, Desabraçando Árvores, né, e galera, somos um podcast, então sigam lá os nossos podcasts, os nossos 3 podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho é Esse, o Que Bicho é Esse, Crianças na Amazon, no Spotify, no Orelo e na Apple Podcasts. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Hey, that's something everyone can enjoy. Moçada, este projeto é um projeto independente e é trazido a vossas mercês por um grupo muito especial de ouvintes
que apoiam financeiramente o projeto. Sim, literalmente esse projeto é bancado por essa galera. Nós temos aí, eu agradeço enormemente a todas as 187 pessoas que algum dia já apoiaram o Desabraçando. É óbvio que hoje a gente não tem tantos apoiadores e apoiadoras, né? Algumas pessoas apoiaram durante alguns meses, depois saíram e tal, e vai se revezando, mas ao todo, né? Desde o início da nossa campanha de crowdfunding, nós temos aí essas pessoas maravilhosas que adotaram o nosso projeto, que se juntaram ao movimento na nossa campanha lá no apoia.se/desabrace, aonde é possível doar a partir de R$1 por mês, galera. Não dá pra comprar nem uma bala juquinha. R$1 por mês, né? Preferivelmente 5. Mas faz muita diferença pra gente aqui no fim do mês para poder pagar aí o nosso absolutamente maravilhoso performador de milagres, o nosso querido Senhorá, né, o nosso editor de áudio, além de algumas despesas que nós temos mensalmente aqui para manter esse podcast online. Caso não queira fazer uma assinatura, também é possível fazer doações pontuais no PicPay, né, via @desabrace ou até Pix, né, é só entrar em contato com a gente. Os apoiadores e as apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, acesso aos bastidores, aos desabracevas, troca ideia lá e sempre que possível acesso aos episódios antes do lançamento, galera. Então se junte aí a este movimento, se junte aí ao MDA, onde a gente está sempre trocando ideia aí, uma galera absolutamente sensacional que apoia. Uma outra forma de apoiar o movimento é representando o movimento, com uma camiseta do Desabraçando Aves, com patch bordado, aquele patch bordado maneiro, costurado na mochila, no colete, né, no chapéu, além de outros produtos que nós temos disponíveis na nossa loja, na loja.desabrace.com.br. E para finalizar, moçada, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra@desabrace.com.br, mandando também os seus perrengues de campo, né? Os melhores perrengues de campo concorrem a prêmios aí nos episódios de perrengues de campo. Lembrando sempre, galera, as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! Let's do it again. Salve, salve, minha gente. Eu sou o Rogério, estou de host hoje aqui, botaram nessa roubada de host. Vim trazer para vocês hoje aqui nossos grandes convidadas, monstras da conservação. Vou convidar aqui, em primeiro lugar, nossa coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, a Yara Barros. Essa internet aqui está um pouco falhando, eu estou no mato, então vamos tentar. Não, vai dar certo, vai dar super certo. Aproveitando aqui, nós vamos chamar também a nossa querida amiga, diretora de conservação da Associação Brasileira de Zoológicos e Aquários, a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, a nossa querida Ana Raquel. Oi, gente, que bom estar aqui com vocês. E para complementar esse super time das superpoderosas, vou chamar aqui nossa outra convidada, que é a pesquisadora, doutora Fernanda de Azevedo Cavalcante. Cavalcante de Azevedo, eu nunca sei, Fê. Ó, a gente se conhece há tantos anos. Azevedo Cavalcante, né? Cavalcante de Azevedo. De Azevedo. Nossa, que feio! Que feio! Fernanda Cavalcante. 20 anos trabalhando junto. A pessoa fica de host e não sabe o nome das convidadas. Acho um pouco feio isso. Achei. Um pouco embaraçoso isso. Porque a gente gosta de você, né? Assim, para vocês verem que vocês escolheram muito errado, né? Vocês erraram feio. Né? Essa nossa live hoje é para a gente, em primeiro lugar, comemorar o grande Dia Nacional da Onça Pintada, que no ano passado passou a ser, além do Dia Nacional, o Dia Internacional da Onça Pintada. Um reconhecimento, né, através dos esforços aí, do grande time liderado
pelo meu querido chefe Ronaldo Morato, que levou essa proposta, né, para um comitê internacional em nome do governo brasileiro, né, do ICMBio, e que foi prontamente atendido nessa discussão. E hoje nós temos o Dia Internacional da Onça Pintada, um dia muito especial para nós. E a gente reuniu essas mulheres super poderosas, importantes aí da conservação, para o relançamento de uma campanha que a gente lançou ano passado, de forma tímida, e agora a gente está entrando, né, construindo uma equipe mais estruturada, uma base maior. O plano de ação para a conservação dos grandes felinos é uma das estratégias do ICMBio, que é essa ferramenta, né, esse processo tão importante para a conservação das espécies, que são os planos de ação nacional. E os planos de ação, eles são as diretrizes de conservação das espécies ameaçadas do Brasil. Então, todas as espécies, a gente tem essa responsabilidade de instituir estratégias, planos de conservação para essas espécies, e a gente faz isso através dessa construção coletiva que se torna esse grande documento publicado, oficializado, né, pelo Diário Oficial, que são os planos de ação nacional. E hoje a gente tem um plano de ação dos grandes felinos, que ele foi uma evolução de planos de ações individuais da onça parda e o plano de ação nacional da onça pintada. E a gente juntou e ele está em vigor desde 2018, esse plano de ação. Então, os dois da onça parda e da onça pintada, eles foram encerrados em 2016 e 2018. Então, a gente juntou um grande grupo de pessoas. A gente tem aí atores, né, pessoas envolvidas na conservação de diversas áreas, não só pesquisadores, especialistas, mas também pessoas do setor de empreendimentos, de empresas, proprietários rurais, líderes comunitários, agências ambientais de estado, de municípios. Então, diversas pessoas que, de fato, elas contribuem, podem contribuir para a conservação, elas vão ser envolvidas para construir esse plano de forma conjunta, né? Então, essa construção, ela é feita por esse grande grupo, e esse grande grupo depois vai implementar, né? Então, esse modus operandi participativo, ele vai desde a construção até a execução dessas ações. E hoje a gente tem para esse plano de ação dos grandes felinos 46 ações que foram distribuídas em 6 objetivos específicos. Então, o que a gente faz? A gente identifica as ameaças para as espécies, quais são as grandes metas, né, os grandes objetivos a trabalhar com essas espécies, quais são essas grandes metas, e aí a gente define, por exemplo, né, depois a gente entra mais em detalhes, mas a questão da caça das onças, né? Quais são as ações que a gente vai trabalhar, vai propor e trabalhar para combater, para a gente reduzir ou então extinguir a caça das onças. Então, vou passar agora que deu certo aqui na apresentação da Yara, e aí a gente volta depois nesse assunto. Bom, gente, então a gente está relançando a campanha Deixa o Bicho no Mato, né? Ela foi lançada ano passado, comemoração do Dia Nacional da Onça, com patrocínio da Pandora. Essas ilustrações maravilhosas foram feitas pela Tainá, uma bióloga e artista aqui de Foz. E a ideia é convencer as pessoas que o lugar de bicho é no mato. Não tem que ficar tirando bicho da natureza sem necessidade. E a gente sabe que às vezes as pessoas tiram na maior boa vontade, super querendo ajudar. Vê o filhotinho ali, acha que está abandonado e vai salvar o filhotinho. Às vezes você não está salvando. Por que a gente não deve ir lá e salvar o filhote? Porque nem sempre os animais que estão sozinhos no mato estão abandonados. Às vezes a mãe saiu para fazer alguma coisa e o filhotinho ficou lá, né? E quando você tira esse filhotinho, você, na verdade, está levando ele para cativeiro e ele requer tantos cuidados quando ele é novo, uma madeira, ele tem um contato com as pessoas muito grande. Isso deixa o bicho muito enfrentado em pessoas e com muita dificuldade de retornar para a natureza. A mãe pode durar até mais de um dia a ausência da mãe, né? Às vezes ela faz umas tocas, esconde os bichos, sai e demora para voltar. Às vezes são deixados numa área de plantação alta, como de cana-de-açúcar, e aí não quer dizer que eles estão abandonados. Eu tenho um exemplo para dar para vocês aqui, que em 2018 a gente teve uma onça, a Tiaia, que ela teve excepcionalmente 3 filhotes. E de manhã, 8 horas da manhã, ela foi vista tentando atravessar a rodovia das Cataratas, aqui em Foz. Ela atravessou com 2, um deles ficou com medo e voltou para o mato. A gente ficou em desespero, então nós ficamos lá o dia inteirinho, das 8 da manhã até o fim da tarde, a gente pensava, o que a gente faz agora? Está abandonado? Não está abandonado? A gente interfere, resgata, deixa a natureza seguir seu curso, e a gente nessa dúvida cruel, 5 horas da
da tarde ela apareceu, sozinha, sem os dois, atravessou a pista, entrou no mato, saiu com o filhotinho, a Indira, né, que tinha ficado para trás, e foi embora. Imagine se a gente não visse a cena, não tivesse visto ela atravessar com os dois, a gente ia encontrar uma oncinha sozinha no mato, por muitas horas, e falar, meu Deus, vamos resgatar. Então, a gente teria privado essa oncinha, a Indira, que hoje está com 2 anos, maravilhosa, de estar no mato. Hoje esse bicho estaria em cativeiro sem necessidade. Então, por mais que pareça que está abandonado, e ainda que você fique 1, 2, 3 horas esperando a mãe voltar, às vezes a mãe pode demorar o dia inteiro. Eles precisam de muitos cuidados. Então, você vai pegar na mão, você vai mamar, você vai pegar para esquentar, e isso cria uma ligação muito forte entre os filhotes e os seres humanos. Isso dificulta demais a volta para a natureza, né? Diminui as chances de sobrevivência desse animal quando ele for reintroduzido, se ele for reintroduzido. Porque a mãe que ensina a caçar, a mãe ensina a procurar alimento, a mãe ensina a se proteger, você criou lá na mamadeira o tempo inteiro, e o bicho não teve esse aprendizado, então as chances dele de sobrevivência são baixas. Então, olha o lobinho, Rogério. Então, você pode estar privando a mãe, quando você leva embora, de cuidar dos seus filhotes, e está privando um jovem animal de ter uma vida na natureza, né? Você está meio assim, condenando o bicho a viver em cativeiro sem necessidade. Às vezes tem necessidade, o bicho está debilitado, realmente não tem condição de voltar. Isso é uma coisa. O que a gente está tentando é que os bichos que não precisam sair da natureza não saiam. E o que você faz? Tá andando no mato e encontrou um filhotinho de uma jaguatirica, por exemplo. Primeira coisa, não se aproxime. A mãe pode estar perto. E uma mãe vai defender os filhotes se tentar alguma pessoa pegar. Claro, então ela pode acabar atacando para defender os filhotes. E se for uma onça, isso vai ser um problema. Não toque nos animais. Eles são fofinhos. Filhote é uma coisa deliciosa. Dá aquela coisa felícia de pegar, abraçar, beijar. Mas eles são animais selvagens e ele pode machucar você. Morder, unhar. E o cheiro das pessoas, depois que você pegou, o cheiro que você deixa nos filhotes pode fazer com que a mãe abandone, com que ela rejeite esse filhote. Então, deixa tudo como está. Se garanta que outras pessoas, cachorro, não se aproximem, ou veículo, isola a área, vai embora e deixa que a mãe volta para resgatar, né? Aumenta a chance da mãe voltar para levar o bicho. Agora, o ano passado a gente não tinha isso, mas esse ano a gente tem esse site que tá lindo, tá uma fofura, uma lindeza. deixeobichonomato.org. Nesse site você consegue ver tudo que a gente falou aqui, você tem inclusive essa palestra para baixar, porque você pode usar essa palestra para capacitar órgãos ambientais, capacitar quem tem chance, todo mundo que tem a chance de estar no mato e encontrar um filhote, é interessante que tenha essas informações. No site você pode baixar o folder, e a gente fez, com a ajuda da Tainá esse ano, um espaço criança, né? Você pode baixar todos esses desenhos, dá para as crianças colorir, né? Bacana em tempo de pandemia, você não sabe mais o que fazer com as crianças em casa, elas podem colorir e você já pode conversar com isso, então aproveita para educar as crianças também sobre os filhotes, a ligação dos filhotes com a mãe e da necessidade de deixar no mato. Super mil obrigadas para a Tainá, que deu de presente para a gente todas essas ilustrações. Nossos parceiros principais, né? A Pandora, que foi patrocinador, Instituto Procarnívoros, Senap, Rede ProUC, nós do Projeto Onças do Iguaçu e a FER do Programa de Conservação de Mamíferos do Cerrado. Então é isso, né? É simples, deixa o bicho no mato. Excelente, Yara, super obrigado por essa explicação. Velocidade, velocidade máxima. A Yara, a gente brinca que a gente tem velocidade da luz e a gente tem velocidade Yara depois da velocidade da luz, né? Mas é isso, gente. Vocês estão vendo que a gente tem muitas complicações. Como a gente estava falando, essa campanha, ela veio a partir de uma das ações propostas pelo Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Felinos, e ela acaba também sendo transversal aos outros planos de ação, que nós temos esse mesmo problema. Como vocês viram algumas imagens aí, a gente tem esse problema com os canídeos, tem problema com pequenos felinos também, tem um problema com os mustelídeos, com a ariranha, com lontra, né? Então, isso respalda, e vários outros bichos, né? Os viadinhos, vários outros bichos que acabam sendo resgatados de forma equivocada, né? Por conta disso que a Yara falou. Eu vou passar a palavra agora para a Fernanda, que vai falar um pouquinho dessa problemática, de fato, né? Dos filhotes no campo, um pouquinho da biologia desses bichos, e por que, então, Fê, que as mães deixam esses bichos extremamente vulneráveis aí no campo para deixar para a gente ir lá fazer bobagem, né? Então, primeiro,
Acho que conta um pouquinho de você, pessoal que não te conhece, quem você é, quem você está representando, onde você está nesse momento e fala um pouquinho dessa problemática com relação aos bichos, o que a gente faz no campo para ajudar nessa situação. Sou Fernanda Cavalcante de Azevedo, né, sou bióloga, coordeno, junto com o professor Frederico Lemos, o Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado. No momento a gente está em campo, estamos numa campanha para captura de canídeos silvestres, aqui no município de Corumbaíba, região do Pontal, onde a gente desenvolve um projeto para estudar, né, canídeos silvestres, sendo a atriz principal aqui a raposa do campo, também o lobo-guará e o cachorro do mato. Como o Rô comentou no início, né, da fala dele quando ele estava me apresentando, é natural, né, é uma coisa muito natural as mães, os pais, deixarem os filhotes enquanto eles saem para forragear, defender território. Não tem como o pai ou a mãe ficar o tempo todo, né, é muito raro na natureza um pai ou uma mãe que fica o tempo todo com os filhotes. Eles precisam também sair para se alimentar, eles mesmos, pais e mães, e também, a partir de um certo momento, e dependendo da espécie, né? Se não é um mamífero que depende do leite da mãe, a mãe precisa sair para trazer alimento, né? Para esses filhotes. Então, eles passam, né? Algumas horas, ou às vezes até muitas horas, sozinhos, nos seus ninhos e nas suas tocas. Isso também vai depender da espécie. Espécies de grande porte, né, ou que têm áreas de vida grande, podem se afastar mais tempo, né, tem uma área maior para patrulhar, ou, né, as presas estão dispersas no habitat, e naturalmente ela demora mais tempo para retornar a essa toca. E às vezes não são só 2 ou 3 horas, né, pode acontecer de ser mais de um dia. E isso não é um problema para os filhotes, se a gente pensar na estrutura, né, de como funciona o ecossistema, né. Os filhotes podem estar sujeitos a acontecerem predações ou eventos que levem eles, né, à morte quando os pais não estão presentes, mas eles também, mesmo de pequenininhos, eles também sabem se defender, sabem correr para o ninho, então eles, esse tempo que eles ficam sozinhos, né, eles também estão ali na cobertura do ninho da toca. Também depois de algum tempo, que esses filhotes ficam mais móveis, digamos assim, né, vão crescendo, né, a partir de alguns meses de vida ou dias de vida, os bichos, eles também começam a explorar, né, o entorno da toca, o entorno dos ninhos, fazem saídas sozinhos também. Então, nesses 2 momentos que é comum as pessoas encontrarem filhotes na natureza. Eu acho que isso, ele pode acontecer em áreas protegidas, né, nos parques ou em locais que são legalmente protegidos, mas o comum é a gente, principalmente nessa interface cidade, zona urbana ou nas zonas verdes, né, nos cinturões verdes em volta das cidades, isso acontecer com maior frequência, né, as pessoas estarem passando ou chegarem num momento que um filhote aparentemente parece que está sozinho e precisando de cuidado. Como o Roger falou, em alguns momentos pode ser que esse cuidado seja necessário, né? Então a situação ela tem que ser avaliada com cuidado, com critério, né? E acho que isso é uma das coisas que a campanha também se propõe, é orientar as pessoas para elas terem essa calma, né, ou terem essa informação suficiente para poder decidirem se vão interferir ou não quando acham um filhote sozinho, né? Por quê? Porque essas alterações, né, qualquer coisa que a gente faça pode mudar para sempre a vida desse indivíduo. Então, às vezes, eu só tirei da grama, coloquei dentro do capim. Eu só peguei do chão, pus na árvore. Não, eu só fui lá e peguei um pouquinho, né, manipulei o animal, mas deixei onde ele estava. Tudo isso é interferência. E, assim como a Yara explicou na palestra, é um cheiro, é um traço que fica, é uma modificação no ninho, no ambiente, e isso já afasta a mãe, né, por muitos motivos. Ela tem também esse instinto de defesa dos filhotes, mas também de autodefesa. Então, se a gente movimenta muito esse indivíduo no próprio local, ali onde ele foi encontrado, a gente pode dificultar a mãe encontrar esse filhote novamente. E aí é quase que um caminho sem volta, né? Uma vez que a gente manipula ou mexe nesses animais. Então, a campanha, a grande proposta
está em levar essa informação de forma simples, descomplicada, né, divertida, inclusive para as crianças entenderem, né, que às vezes a gente quer ajudar, mas para ajudar a gente tem que entender como fazer isso, né? Às vezes a gente ajuda mais deixando tudo quieto como está, tendo calma, afastando as pessoas, não deixando os veículos passarem, os animais domésticos, se é um parque, se é um local movimentado, deixar as pessoas tranquilas, né? Criar uma situação em que não haja muita aproximação, muita fala, muita luz, para que sejam criadas situações e que a mãe possa de fato resgatar. Porque se ela abandonar esse filhote, a Ana Raquel vai contar pra gente todas as consequências desse ato nosso, né? Como que um ato nosso, que às vezes é para um bem, né? Mas é simplesmente falta de informação ainda que as pessoas têm, pode gerar algo que tem muitos desdobramentos para os indivíduos, particularmente, para as instituições que recebem, para os órgãos, né, que trabalham, com as pessoas que trabalham com isso. Principalmente, né, um desdobramento que é um impacto, né, na população dessas espécies, né, um impacto na conservação dessas espécies. De forma geral, as espécies hoje, no mundo, né, em que vivemos, elas já sofrem diversas ameaças. Então, as principais que a gente pode elencar, que estão ligadas principalmente à conservação dos carnívoros, e aí lembrando, né, que essa ação está ligada ao PAN grandes felinos, ao PAN canídeos, PAN pequenos felinos, PAN mustelídeos, é que essas espécies já sofrem ameaças com perda e fragmentação de habitat, caça ilegal ou retaliativa, né, retaliação, né, por possíveis eventos de predação, atropelamentos, são ameaças que são muito presentes para a conservação, no status de conservação dessas espécies. E aí a gente retirar essa retirada direta de indivíduos, de filhotes da natureza, é um outro impacto, né? É uma outra ameaça, uma ameaça, inclusive, que tem um impacto muito, muito grande, porque você está... Nesse caso, né, que nós estamos conversando mais aqui hoje, que é a retirada de filhotes, você está tirando um filhote, né, da natureza. Ele representa a continuidade da espécie, né? Os pais, eles, principalmente dos carnívoros, né, eles investem muito nas proles, né, na gestação, nas proles. As proles não são tão grandes, né? A gente não tem tantos bebês nascendo de uma única prole. Nem todos vão chegar à vida adulta naturalmente, pensando aquelas questões que eu falei antes, com relação às predações que acontecem naturalmente nos ecossistemas, e aí associado a isso a gente ainda tem as ameaças antrópicas. Então tem muitos passos para esse filhotinho ou esses filhotinhos conseguirem chegar à vida adulta e se reproduzirem. E aí a gente ter a continuidade das espécies, né, ou das populações, e elas se manterem a longo prazo, que é o ideal, que é o que todos queremos, né? Todos queremos ainda ver muitos filhotes de lobo-guará, de onça-parda, de raposinha, dessas espécies incríveis, né? Então, a mensagem, né, eu acho que maior dessa campanha está justamente nisso, né? Divulgar a informação. As pessoas que estão assistindo aqui hoje ou têm acesso ao site, que agora acabou de sair, está lindíssimo, sejam também multiplicadores, né, replicadores dessa informação. E ela precisa ser disseminada em todas as esferas da nossa sociedade, ao meu ver, né? Desde da pessoa, do cidadão, né, que está lá com a boa intenção, né, de fazer um resgate, de ajudar, né, praticar o bem com essa ajuda a um filhote, até os profissionais que estão envolvidos, né, nos resgates. Como a Yara falou, né, se a gente tem uma situação que merece uma atenção, um filhote que está perdido, pessoas em volta, né, geralmente a gente tem o auxílio, né, muito importante dos bombeiros, dos gestores ambientais, né, das pessoas, dos órgãos ambientais que estão relacionados com essas questões. E essas pessoas também precisam ser orientadas, né, para que elas também tenham esse julgamento mais, mais apropriado para essas situações. Então, vamos deixar o bicho no mato para que ele consiga, por suas próprias pernas, né, sobreviver, reproduzir e dar continuidade, né, à nossa maravilhosa biodiversidade. E
só realmente os animais que precisam mesmo de uma ajuda muito intensa, né, algo que precisa de contato humano, que devem, né, de fato ser resgatados, manipulados ou coisas assim. Vamos admirar de longe, né, filhotes são lindos, fofos, todo mundo tem um lado Felícia, né, de querer abraçar e ter um filhotinho nas mãos, mas a melhor ideia nesse momento é ser um observador. Agradecer o privilégio de estar vendo um lindo filhote na natureza e aguardar que ele siga o seu caminho, garantir que ele siga seu caminho, garantir que a mãe possa chegar e resgatá-lo, né? E a vida segue seu curso. Você lembrar de alguma coisa, Rô, que a gente poderia complementar? Eu acho que era esse caminho mesmo, era mostrar qual que é esse dia a dia no campo, o que a gente verifica e sente com as pessoas que estão lá, né? Recentemente, o pessoal lá do Parque Vida Cerrado foi chamado todo ano, essa época de queimadas, né? É a época que mais chega bicho, é esse período de queimadas e colheita, né? Época de colheita também, muita colheitadeira. Então, os bichos acabam saindo e os filhotes, porque assim, julho, agosto é quando os filhotes começam a se aventurar mais fora da toca, né? Quando eles já passam aí dos 3, 4 meses, e aí eles, canídeos principalmente, né? Com gato é mais meio que ao longo do ano todo, mas os canídeos tem mais sazonal, né? Nesse período da seca, né? Que é quando eles estão se aventurando fora da toca, as raposas, agora nesse momento, né? Vocês estão monitorando, setembro, outubro, né? Novembro, né? As raposinhas começam a sair, e aí as pessoas realmente acham que elas estão abandonadas, você falou muito bem, e mostrando essa grande necessidade do que a gente tem. E aí nós temos o outro lado da moeda, né? A gente trabalha e assim, o que a gente vê em todos os planos de ação é essa preocupação de diminuir a retirada dos animais para não chegar no cativeiro. Não que é aquela coisa, né? A gente não vai aqui levantar a bandeira de que o cativeiro é evil, o cativeiro é ruim, né? E tudo mais. Mas a gente não quer que esses filhotes saiam da natureza, deixem de contribuir na natureza e vão parar no cativeiro por conta de terem sido retirados, né? E por que eles vão parar no cativeiro e não voltam? Ana, fala um pouquinho para nós as dificuldades que a gente tem em reabilitar esses bichos, trabalhar esses bichos quando chegam do ponto de vista nutricional, biológico, comportamental. Por que esses bichos a gente não pode esperar eles crescerem e devolver eles à natureza? Conta pra gente toda essa complexidade a partir do momento que eles chegam resgatados numa instituição de cativeiro. Se apresenta, né? Claro. Falo sim, Roger, com alegria estar aqui, né? Agradecendo esse momento de estar com vocês, assim, grandes amigos e profissionais que eu super admiro. Agora a gente vai apresentar, porque até eu fiquei espantada, eu confesso. São dados que a gente começou a obter das instituições. Então, quando a Yara, a gente estava conversando, né, o que a gente poderia trazer, poxa, dados são fantásticos, né, o que a gente tem de dados hoje para mostrar em relação ao recebimento desses filhotes nas instituições brasileiras, porque a gente sabe que os zoológicos brasileiros, zoológicos e demais instituições, centros de triagem, centros de reabilitação, eles passam o ano inteiro, né, justamente com uma demanda gigante de animais resgatados. E esses animais, claro, têm diversas causas e aqui a gente não entra no mérito de cada uma, né, mas uma delas é em relação aos animais órfãos. Então, eu trouxe para vocês aqui duas histórias, né, a história da Loki, duas histórias que eu tive a oportunidade de acompanhar enquanto eu trabalhava no Zoológico de Brasília. Então, a Loki, uma oncinha parda, ela foi resgatada e encaminhada para o zoológico. Ela chegou ao zoológico em uma condição extremamente debilitada, já com uma pneumonia muito avançada, o que nos leva a crer, né, que ela estava na casa de alguém, né? Então, ela foi resgatada, como a gente colocou aqui, né, como vocês bem colocaram, na melhor das intenções, a gente não pode julgar a pessoa, obviamente, né, ela quer fazer o bem, mas em algum momento ela não sabe, né, ela não sabe qual o melhor leite vai dar, se o nível de aquecimento que esse animal vai ter, né, o que ele precisa, qual a frequência, a quantidade, então tudo isso é extremamente complexo, né, puxando para a minha sardinha, então, assim, para a minha área de nutrição, né, a gente trabalha com centenas
centenas de espécies diferentes chegando nos zoológicos e nos centros de triagem e reabilitação. Então, é bem complicada e complexa essa relação da gente entender a questão nutricional de todos os animais, de todas as espécies, né? Então, possivelmente, né, esse animal foi resgatado e estava sendo cuidado por alguém, começou a adoecer, talvez essa pessoa tenha ficado com medo e deixou numa caixinha próxima de um posto de gasolina e esse animal foi resgatado. Hoje ele está super bem, né, uma fêmea, Loki, super bem, linda, maravilhosa, mas um animal extremamente imprintado, né, é uma relação com o ser humano que não é aquilo que a gente espera de um animal para participar de um projeto de soltura, ainda mais porque, justamente por conta desses problemas clínicos que ela apresentou logo desde cedo, o cuidado foi muito intensivo, né, então foram plantões 24 horas, o tempo todo, a equipe junto com ela para reverter esse quadro. É claro que tem um outro lado, né? Quem é a Vitória? A Vitória é uma tamanduá que foi resgatada no dorso da mãe em condições deploráveis. Então, a gente entende, né, que, claro, resgates, eles precisam ser feitos, especialmente dessas espécies que vivem muito agarradas, né, então não tem esse hábito, o que a Fernanda falou é muito certo, né, assim, espécies que deixam o filhote e que vão se alimentar e que voltam, né, a gente não sabe quanto tempo esse animal vai ficar fora, mas ele vai voltar, então é diferente de algumas situações, claro, então esse aqui é um outro caso também, tive a oportunidade de acompanhar a Vitória, né, infelizmente ela veio a óbito, mas é uma situação que realmente a gente precisava de resgate. Aí a gente fez um levantamento, e para vocês terem uma noção, duas únicas instituições parceiras do órgão ambiental estadual do Paraná, né, o IAT, 976 filhotes órfãos. E isso chamou muita atenção. Falei assim, gente, o que acontece então com as outras instituições? Vamos levantar esses dados só para a gente ter uma noção daquilo que realmente está acontecendo? E, pasme, eu também fiquei, né, bastante impactada com o número. E em 2 anos, nos últimos 2 anos, né, num levantamento rápido com 11 zoológicos e aquários e 4 centros de triagem e reabilitação, quase 8.000 animais órfãos chegando, né, filhotes órfãos chegando. Aí a gente pega esse ponto de interrogação e começa a tentar esmiuçar. Mas será qual é o perfil, né, desses animais que estão chegando? Então, a gente pega um perfil extremamente equilibrado entre aves e mamíferos. Aves também, a gente tem muito problema com resgates desnecessários, né, animais retirados do ninho. Às vezes o ninho está próximo, né, então há a possibilidade esse retorno rápido para o ninho, às vezes não há necessidade naquele determinado momento, ou você acondicionando o animal próximo, também a mãe vai lá e cuida. Então, tem vários impactos que a gente pode trabalhar a partir desse conhecimento, né, a partir da divulgação de realmente quando que um resgate ele vai ser necessário. Então, esse perfil ele foi bastante equilibrado entre aves e mamíferos, a gente só consultou aves e mamíferos, e quase a totalidade deles por entrega voluntária. Então, isso quer dizer, né, que as pessoas realmente estão tirando os animais, né, e entregando, fazendo o que a gente chama daquela boa ação, né, de resgatar um animal e entregá-lo em um centro de triagem, um centro de reabilitação ou um zoológico. A gente sabe que muitos zoológicos, eles hoje também funcionam como centro de triagem, né, nesse recebimento, fazendo essa parte do recebimento de animais. E, bom, esses animais chegam. Então, qual é a participação dos zoológicos, aquários, nesse recebimento? Em primeiro momento, obviamente, o cuidado dele, né, e a equipe técnica funcionando 24 horas, 7 dias na semana para cuidar desses animais. Mas depois, esses animais crescem, né, eles precisam ser destinados. E essa destinação, ela varia muito. Né? A gente, antes de entrar no mérito da dificuldade, né, da criação em si para uma soltura, por exemplo, né, lembrando que as solturas, elas não são feitas diretamente pelos zoológicos, né, elas são feitas pelos órgãos ambientais ou em projetos aprovados por órgãos ambientais. Então, os zoológicos, eles
passam a ser parceiros nesse processo de reabilitação, mas não na soltura em si. Eles podem permanecer sob cuidados humanos esse processo de reabilitação, então, tanto no zoológico quanto no centro de triagem e reabilitação, ele vai ter esse cuidado. Eles podem permanecer para atender, sim, a programas de conservação, né? Então, desde 2018, a Associação dos Zoológicos e Aquários, o Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente firmaram um acordo para planejar esse manejo, né, e começar a gente realmente trabalhar com os programas de conservação ex-situ, que a gente chama, né, sobre fora do ambiente, nos zoológicos. Então, hoje tem várias instituições participando, nós temos profissionais que fazem esse levantamento dessa população que permanece nas instituições. Então, ele pode, sim, ter essa destinação, ou se não for uma espécie ameaçada, se não estiver envolvida diretamente no programa de conservação, ele vai permanecer em cativeiro. Justamente porque há uma dificuldade gigantesca em relação ao aprendizado desses animais. Se a gente imaginar, né, o cuidado materno, tudo aquilo que os pais vão ensinar, no caso, ou a mãe, né, ou em muitas espécies ambos, ou o pai em algumas outras espécies. Então, a gente tem esse aprendizado sendo adquirido sobre o que o animal vai comer, né, como ele vai se proteger, como ele vai aprender a caçar, como ele vai se esconder de predadores. Então, existe todo um processo, né, não apenas de comportamento, mas também de itens alimentares que ele pode encontrar naquele ambiente, né, que dificultam o retorno desses animais. A gente não diz que é um retorno impossível, mas é um retorno que, sim, vai demandar custo, ele vai demandar tempo, ele vai demandar um esforço, né, para que a gente realmente garanta, pelo menos, um mínimo de sobrevivência para ele. Seria muito prático, né? Nossa parte, não fizemos a nossa parte, alimentamos, criamos, tá bem crescidinho agora com você, né? Agora vai lá. Só que eu estou longe, os profissionais, né, que trabalham com isso, estão longe de serem semelhantes aos próprios pais, né? Então, a importância desse aprendizado é fundamental. Isso acontece com mamíferos, isso acontece com aves. Então, o próprio imprinting, aquele contato inicial da ave com o ser humano, também vai dificultar esse retorno desse animal, fazendo com que a gente pare para pensar, né? Realmente no nosso papel, nas nossas possibilidades, né, nas nossas priorizações em termos de programas, porque realmente nós trabalhamos com uma diversidade de espécies muito grande e nós sabemos o impacto, né, foi muito bem colocado aqui, elas já sofrem vários impactos e a gente não gostaria que elas estivessem sendo retiradas sem necessidade do ambiente, né, e sendo privadas de todo esse contato com os pais, de todo esse aprendizado, de toda essa liberdade. Então, com certeza os zoológicos, eles podem sim ser grandes parceiros nessa campanha, né, são milhões de pessoas que visitam os zoológicos todos os anos e com certeza podem ser impactadas por essa campanha por meio de uma sensibilização, por meio de um aprendizado, né? Ou saber onde buscar a informação, saber realmente dentro da sua cidade onde que ela pode buscar ajuda para entender se aquele realmente é um caso de resgate ou não. Então é isso. Já que você falou de parceiros, Ana, vocês viram que que eu apresentei no slide, a gente tem alguns parceiros na campanha, mas a gente quer mais gente. A gente quer que isso seja compartilhado, usado por Defesa Civil, bombeiros, zoológicos, centros de triagem, projetos de conservação, escolas. Pode usar esse material, pode imprimir esse material, colocar o seu logo. A gente pode depois providenciar a arte aberta para você poder inserir seu logo. Entre em contato com a gente, mas a gente precisa manter essa campanha viva, né? A ideia é ter um estagiário a ideia é talvez criar uma página no Facebook, e isso está sempre sendo alimentado. A gente deve criar, né, Rogério, no futuro, um link na página para doações, para manter essa campanha ativa, né? Manter uma pessoa cuidando disso. Então, gostou? Achou bacana? Chama alguém, manda para alguém, conhece o bombeiro da sua cidade, conhece a Defesa Civil, conhece algum órgão estadual, municipal,
órgão do bairro de meio ambiente, passa esse material, chama para ser parceiro, porque a gente precisa que essa campanha seja realmente efetiva. Ana, eu tô chocada com esses números, né? 8 mil filhotes, tô completamente chocada. E se a gente pensar que a gente teve 10%, né, assim, do fio, vamos pensar mais, são 120, quase 130 zoológicos, né, e aquários, fora os centros de triagem. Então, a gente tem aí 150 instituições, vamos colocar assim, né, e a gente apresentou aqui dado de menos de 15, então a gente tem 10% desse número se a gente fosse fazer uma extrapolação. Claro que não é tão simples assim, né, locais que recebem mais, outros menos, mas é realmente um número que chama atenção, né? Isso, tipo, pode ser fácil, 50 mil, né, Ana? Se você somar todo mundo, é uma loucura. E é o que você falou, claro que tem bicho que precisa ser resgatado, senão ele vai morrer, né? Ele está abandonado realmente, a mãe morreu, ele está desidratado, tudo isso. Mas eu tenho certeza que muitos desses chegaram, assim, naquela boa vontade, a pessoa não quer fazer mal pro bicho, ela resgata exatamente porque ela adora bicho e ela quer salvar. Então, essa campanha não é para crucificar ninguém, ela é para orientar quem é apaixonado por bicho para fazer a coisa certa, né? E às vezes a gente resolve a coisa com uma ligação. Acho que é um detalhe. A gente recebe muita ligação. As pessoas, olha, eu achei um passarinho, eu achei um animal aqui, o que eu faço com ele? Então, quando a gente tem essa oportunidade de prestar esse apoio, é fantástico. Mas as pessoas também, elas só vão saber a quem recorrer se a gente disser. Então, eu acho que a campanha é realmente fundamental para que todas as instituições encontrem nisso uma oportunidade de divulgar, de falar e ensinar. Outra coisa interessante, né, fora os números expressivos, né, que falou aí 2 anos só de números de bichos resgatados, a gente pode pensar que tem muitas espécies que vivem anos, né, são espécies de, né, mais de 10 anos até de vida, né, 10 anos confinados, né, 10 anos que vão estar em um local, às vezes não tão apropriados, né, que poderiam estar, então, e também existe essa questão, né, das instituições, né, que recebem, que esses bichos, eles vão ficar, eles precisam ser mantidos e vão viver por muito tempo nesse tipo de condição ou situação, né. A gente tem um grande problema, que algumas espécies, elas têm um valor para conservação, que elas são mais disputadas, né, Ana? A gente pegar um cachorro vinagre, uma onça pintada, mas por outro lado, a gente tem outras, no lobo-guará, né, que a gente consegue alocar elas em algum zoológico, alguma instituição de cativeiro que seja um criadouro mais bem estruturado, mas muitas delas que chegam muito, o cachorro do mato, é um bicho que é muito resgatado e às vezes é resgatado de ninhada, então as pessoas pegam a ninhada inteira de 6, 5 cachorrinhos do mato e levam inteira, e aí eles vão para os centros de triagem, né, para os CETAS, para os CRAS, e lá eles ficam muito tempo. As onças pardas também, elas chegam e vão para os centros de triagem e ficam muito tempo, porque são animais que não são, que já começam a ter uma superlotação desses bichos pela abundância que tem e que chega, né, injuriado de atropelamento, ou os bichos que estão ali no cativeiro. Então, acho que isso é um grande gargalo também, né, Ana, que as instituições de cativeiro têm, né, de não conseguir receber tudo que é dessa rede de colaboração. E os centros de triagem que servem só para triagem, eles não podem simplesmente ver aqueles filhotes crescerem e soltar os filhotes. Então, os centros de triagem vão sendo ocupados por bichos que não deveriam estar ali, né? Não deveriam nem ter chegado. Por isso, a grande importância de se orientar quem está no campo, quem está na ponta, que vai fazer esses bichos serem recolhidos ou não. Exatamente. E ainda mais agora que nós estamos numa linha, assim, juntando as instituições para trabalharem o seu plano de população, né? Um plano de população dentro de um zoológico, por exemplo, é o que vai dar a base dele. Então, é claro que as instituições, elas reservam um percentual, né, do seu papel, da sua função, recebendo esses animais, né, para estar cuidando deles. Esse é um perfil das instituições brasileiras, de uma forma geral, né, mas se a gente pensar em longo prazo, em médio e longo prazo, a gente
pensar nos programas de conservação, nas espécies que realmente precisam um componente ex situ, né? Elas precisam que a gente esteja colocando o espaço, dedicando o espaço para que elas possam ficar, aí a gente vai restringindo cada vez mais, né? Justamente porque a gente está com uma série de animais sendo retirados quando na verdade não precisava. Então, o quanto que isso, se a gente colocar numa balança, né, está impactando, né, em termos de custo, em termos de espaço, né, que poderia estar sendo direcionado para realmente aquelas espécies que precisam de um componente, né, de um trabalho. Então, tem várias consequências essa auto-retirada de animais, né? Do site, né, como a Yara falou, os materiais estão lá justamente para divulgação, para serem replicados, né, serem consultados, serem baixados, e a gente espera que o site seja o site ou as mídias sociais, né, que a gente vai adotar aí para frente, seja esse grande link, né, entre as pessoas e a campanha, né, quem está elaborando a campanha. Justamente que a gente vai, com o tempo, também alimentando, esperamos colocar novos vídeos, novas palestras, e somando ações, né, e materiais para que as pessoas possam, né, estar o tempo todo acessando e divulgando. No site, a gente colocou os telefones dos escritórios do IBAMA o todo. Só que também seria interessante a gente ter os contatos regionais da Secretaria de Meio Ambiente, dos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente. Então, espalhem esse site, façam essa mensagem correr esse país, e para poder chegar para a gente esses contatos que a gente possa, tipo, você está lá aqui em Foz, você achou um bicho, no site você sabe para quem você tem que ligar e perguntar, né, que essa pessoa já teria assistido essa palestra, já estaria capacitada a te orientar. Então, a gente precisa alimentar esse site com os contatos municipais, estaduais, com o maior número de contatos possíveis. A gente quer que o site seja um ponto de referência. Tem dúvida? Corre lá, né? Não tem que ficar, abre o Google. O que eu faço? Animal sozinho no mato, o que fazer, né? Então, a gente quer que o site seja uma referência. Tá lá, na cidade de Tararã. A cidade de Tararã tem aqui essa Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vou ligar lá. Né? Então, nos ajudem a fazer esse site ficar mais funcional e com mais contatos, né, que possam ajudar a evitar saídas desnecessárias desses animais que estão muito bem na natureza. Vou pegar o gancho aqui da mensagem da Inacira Bonfim no chat, que é: temos que somar as ações entre os espaços formais e não formais. E é justamente isso, Inacira. Os planos de ação, eles preconizam isso. A gente constrói os planos de ação a muitas mãos, e os planos são conduzidos por muitas mãos, das pessoas que estavam ali, e de colaboradores diversos. Essa campanha, quando ela foi decidida, quando ela foi construída, ela foi pensada justamente olhando esse princípio extremamente participativo. Essa campanha não é nossa. Essa campanha, em primeiro lugar, é para os bichos e para ser construída, para ser difundida, para ser trabalhada por toda a sociedade. E ela só vai dar certo se a gente conseguir fazer tudo isso chegar nas mãos de todo mundo. Porque não é só o bombeiro que pega, não é só o agente ambiental que pega, não é só a própria sociedade está imbuída nisso. E pegam os bichos com a maior das boas intenções. Porque quem que vai ver um filhotinho de bicho ali, a Fernanda falou, né, a Yara falou, a Ana falou, quem vai ver um filhotinho ali e fala, putz, é um bebê abandonado no meio do pasto, na beira da estrada. Claro que na beira da estrada a gente vai pegar, né, gente? É a questão do bom senso. Mas quem que vai largar o bicho lá? Então, o nosso bom senso, a nossa percepção faz com que a gente resgate esses bichos, e isso é qualquer cidadão, né? Então, o que a gente precisa é que todo mundo tenha esse conhecimento e dá esse estalo, faça essa pergunta a si mesmo: ou será que essa mãe está por aqui? Ou será que esse bicho de fato ele está abandonado? E no site a gente vai fazer esse material que está sendo produzido, realmente para ser complementado por todo mundo, o aporte de informações. Então tem lá o e-mail, tem os contatos, alimentem essa campanha com as suas informações, com as suas imagens, com as suas dúvidas, porque é assim que a gente vai conseguir ter o sucesso e a afetividade delas. Para vocês terem uma ideia, Ana, você que está envolvida agora, não sei se vocês lembram de 5 filhotinhos de lobo que foram resgatados na divisa da Bahia com Minas Gerais e com Goiás, né? Já tem aí uns 6 meses quase.
e esses bichos eles vão retornar para a natureza. A gente resolveu, todo mundo junto, convidou algumas instituições para não ver esses 5 filhotes que foram resgatados porque a mãe morreu. Aí, de fato, a orientação foi de resgatar, né? Aí que eu falo das orientações, é buscar a orientação correta, e a orientação à equipe de pesquisa do Projeto On Safari, que estava acompanhando a mãe e sabia que a mãe morreu, era resgata os 5 filhotes para a gente tentar fazer eles sobreviverem e depois ver o que vai fazer. E a Ana está à frente desse trabalho. Só dá um detalhe de orçamento, quanto custa em termos de orçamento parcial para preparar um filhote para retornar à natureza, sendo que a gente nem sabe se o bicho vai responder de forma positiva e vai ser de fato liberado no final aí de quase 2 anos de reabilitação, Ana. Olha, o projeto ele está agora com todos os exames, né, com toda a parte de construção de recinto, colar, o acompanhamento, ele liberou R$400 mil, só um filhote. Para onça pintada, isso vai para o dobro, porque os recintos têm que ser uma estruturação muito maior e tudo mais. Então, é muito custoso para se fazer isso. Né? E vocês viram o tanto de filhote que chega. Para o tanto de filhote que chega, para a gente devolver um, né? Isso é enxugar o gelo. Né? E a gente não o que a gente trabalha é para desenvolver esses protocolos para tentar diminuir custos e fazer com que isso seja mais viável, né? Trabalhar com protocolos a custo cada vez mais baixo, né? Então, hoje a gente está trabalhando em 3 frentes, com orçamentos diferenciados e vendo o comparativo, né? O Parque Vida Cerrado está levando uma parte, né? Levando assim, se responsabilizando por uma parte desses filhotes. O Projeto On Safari com a Fazenda Trijunção, outra. A importância do criador, o conservacionista, para dar esse suporte, e a Ana Raquel, junto com a UNB e o Zoo de Brasília, trabalhando com uma outra frente. Né? Então, são 3 frentes, e isso é um bicho, que ela falou em termos de orçamento. E aí, você desvia recursos que podiam estar sendo usados para conservação em campo. Né? Porque, às vezes, o dinheiro de você preparar um filhote para soltura, você mantém um projeto inteiro por 1 ano ou mais, que vai ajudar diretamente a espécie, às vezes, localmente. Né? Então, é um dinheiro desviado, não é desviado, é um dinheiro usado com um filhote. O valor de conservação é muito mais interessante se aplicar esse recurso no projeto de campo, né, que está trabalhando uma estratégia geral, do que ter um filhote, que às vezes não precisaria ter saído da natureza. Nesse caso, a mãe morreu, é outra coisa, mas é isso que a gente está falando, tentar deixar esses resgates para aqueles animais que realmente não teriam outra chance, porque senão você está desviando recursos de conservação em campo, né, de conservação in situ, que poderia ajudar muito mais a espécie. Bom, pessoal, acho que cada um pode dar uma palavrinha final. Eu acho que assim, um recadinho final a todos, e agradecendo também mais uma vez por vocês terem cedido esse tempo e estar conversando com a gente aqui, todo mundo. Bom, deixa eu começar então. Por favor. Então, eu quero mais uma vez agradecer, né? Achei incrível a participação aqui e colocar à disposição também, né, a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil para estar junto, colado com esse projeto, né, para atingir, sim, o público visitante, para a gente estar trabalhando com os nossos órgãos estaduais também, com o próprio IBAMA, né, toda essa equipe unida em prol de sensibilizar a população e educar a população, né, para realmente avaliar se há necessidade de retirar esses animais. Então, e a dica, assim, eu dou para quem está assistindo, né, a informação. Hoje é tão prático, né, a gente obter a informação, e a gente não pode deixar realmente de procurar pelos caminhos certos, né, para a gente fazer o que é certo por esses animais. Eu acho que a mensagem é justamente essa, né? A gente começou falando, a Yara na fala dela, né? Filhotes são fofos, não tem como, é intrínseco do ser humano não ver um filhote e sentir empatia, né? E ainda mais se for numa situação insegura, ou que o bicho possa estar sofrendo alguma situação, pode causar morte ou tudo mais. Então é inato do ser humano esse tipo de reação. E filhotes são um símbolo de renovação da vida. Filhotes são vida, eles estão aí sucedendo seus pais e dando continuidade às espécies. Então a gente tem que conseguir fazer o que o Roger falou, é o bom senso, as melhores escolhas. E para a gente fazer a melhor escolha, a gente precisa estar informado. Já foi o tempo
em que a sociedade deixava isso só para os biólogos ou para os ambientalistas ou só para as pessoas que gostam de conservação. A sociedade hoje precisa se mobilizar e se sentir parte disso também, né? Não somos só nós que vamos fazer com que os bichos permaneçam, né? É um dever de todos, né? É um direito à vida de todos e é um dever de todos garantir isso. Então, vamos deixar o bicho no mato, os que devem estar lá, né? E que precisam dar continuidade, renovando aí a nossa biodiversidade maravilhosa, e vamos divulgar informação, com informação, ciência, dados, né? Dados corretos, coisas passadas de forma simples, né? Para as pessoas das mais diferentes esferas, é que vão tornar isso possível, né? A gente vai conseguir cada vez mais se aproximar desse desejo que é o conhecimento, né? As pessoas terem um conhecimento e os bichos estarem aí com um pouco mais garantidos na sua sobrevivência. Isso foi um grande prazer poder estar aqui hoje e fazer parte dessa campanha, é um grande orgulho. Cara... Bom, super obrigada. A gente espera realmente que essa campanha seja um sucesso, que ela se espalhe, que ela seja um ponto de referência, né, para quem tem alguma dúvida, que os bichos que não precisam sair do mato, não saiam do mato, espalhem essa mensagem para todo mundo. Era muito legal que ocorresse escolas, né, que as professoras usassem essa palestrinha nas escolas, orientassem as crianças, e a gente quer que esse site tenha cada vez mais ferramentas. Vocês viram que a Tainá fez esses desenhos maravilhosos para o Espaço Criança? Você sabe fazer desenho bacana também? Faz alguns e doa pra gente incluir no Espaço Criança. Você toca, você tem uma música bacaninha sobre Deixa o Bicho no Mato? Bora mandar essa música pra gente incluir. Então, quer ajudar a gente a incrementar esse site? Entre em contato com a gente, tá bom? Super obrigada, e como foi falou, deixe o bicho no mato, se ele não precisar sair do mato. Super obrigado, gente, muito obrigado a todos que estão ouvindo, e ainda dá tempo para um outro comentário que passou batido, que é a questão da preparação desses agentes ambientais. E ela entra como uma outra ação dos planos de ação, que é a capacitação dessas pessoas com relação a várias questões, ao atendimento, com relação a conflitos, e essa questão, ela entra junto de um grande treinamento que a gente está construindo, um treinamento que vai ser metade virtual, metade presencial. A gente já ia começar esse treinamento esse ano, mas por conta dessa grande bênção que nós recebemos dessa pandemia, a gente teve que adiar isso para o ano que vem, mas está dentro dos planos, sim, Cláudia, fazer essa capacitação, mostrar para esses agentes, Polícia Ambiental, Bombeiro, órgãos ambientais, IBAMA, CMBio, quais são as implicações do manejo desses animais, adultos e principalmente os filhotes, né? Então está dentro desse escopo, mas de toda forma, o mais importante é realmente espalhar essa notícia, espalhar as coisas boas, sempre. E lembrar, a fala da Fernanda foi extremamente no alvo. Os filhotes são renovação, filhotes são vida. O que a gente tem falado sempre, cada vida importa, cada vida. É um cachorrinho do mato, isso aí é vagabundo, está em todo lugar. De forma nenhuma. Um cachorrinho do mato, que é vagabundo e está em todo lugar, um sapardo, isso aí aparece na cidade, não serve para nada. Cara, toda vida importa, esses bichos são importantíssimos, cada qual na sua forma de ser a engrenagem dentro do grande motor da vida, que é o equilíbrio que a gente tem no meio ambiente e que nós estamos inseridos nesse ambiente e fazendo tudo trabalhar como uma coisa única. Então vamos lembrar sempre disso. Cada peça fora vai trazer um mau funcionamento aonde quer que seja. Então, gente, deixem o bicho no mato, espalhem essa notícia, espalhem essa campanha e vamos todos juntos trabalhar para um mundo melhor. Gente, agradecemos muito, muito a todo mundo que está aqui essa hora com a gente. Agradecemos muito por vocês encamparem essa ideia e a partir de hoje vocês são agentes dessa campanha também. Contamos muito com vocês. Viva os bichos, viva as onças, Dia Nacional da Onça, comemorem de alguma forma essas lindezas que são as onças. Obrigado a todos, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. E um grande abraço a todos, gente. Valeu. Foi um prazer. Nekasa TVS, Panteram Tuan Ipsan Estes.